A minha história, ela começa aqui, nesse pequeno asteroide chamado B612. Essa é a minha casa. Sejam todos bem-vindos. Eu vou contar para vocês um pouco da minha história antes de entrarmos na grande aventura, está bem? Eu vivo aqui, então todas as manhãs eu sempre faço a toalete do meu planeta. Sim, eu cuido muito bem dele. Eu tenho 3 vulcões e eu tenho que revolvê-los, até mesmo os vulcões adormecidos, porque eles poderiam ser prejudiciais ao meu planeta. Como vocês podem ver, ele é muito minúsculo, só cabe a minha pessoa aqui. É verdade, muito pequenininho mesmo. E revolvo também os baobás. Vocês sabem o que são os baobás? Não? Os baobás são árvores gigantes. Sim, elas crescem muito e suas raízes são muito fortes. Se um baobá crescesse aqui no meu país, ele poderia atravancar tudo, destruir todo o meu planeta. Então, eu sempre tenho que removê-los. Assim eu cuido do meu planeta. Certa manhã, enquanto eu estava fazendo a toalete do meu planeta, eu observei uma coisa que eu nunca tinha visto antes. Ela era encantadora. Era a coisa mais linda que eu já havia visto na minha vida. Vocês sabem o que era? Era uma rosa. Ela era uma rosa tão bonita que eu senti necessidade de cuidar dela. Então, eu fui até ela e nós começamos a conversar. E eu percebi uma coisa. O que aquela rosa tinha de bonita, ela tinha também de mentirosa. Ela me contou muitas mentiras. Tantas mentiras que eu fiquei pensando, se aquela rosa veio em forma de semente, como ela poderia conhecer tantas coisas de outros planetas? E descobri que ela estava mentindo para mim. Então eu fiquei triste. Fiquei bem magoado. E resolvi fugir. Eu resolvi fugir e aproveitar para conhecer outros lugares. Mas é aí que a história fica bem legal. Toda a tristeza foi embora, porque ela se transformou em conhecimento. E vocês também poderão aprender as mesmas lições que eu. Então, nesse momento, eu me agarrei aos pássaros. Eu voei, até que um planeta eu encontrei. E acreditem, ele era habitado por um rei. Este era o planeta habitado pelo rei. Era um planeta tão minúsculo que só cabia aquele rei. Acreditem. Sabe, ele era muito autoritário. Ficava sempre dizendo tudo o que eu deveria fazer. Se eu quisesse sentar, ele me ordenava. Se eu quisesse levantar, ele também tinha que ordenar. Até para eu bocejar, ele tinha que ordenar. Mas ele era bem sábio também. Aprendi muitas coisas com ele. Sabe, em algum momento da nossa conversa, eu pedi para ver o pôr do sol. Eu pedi para que ele ordenasse ao sol que se pusesse. E ele me disse, ordenar que o sol se ponha? Eu disse, eu gosto muito de ver o pôr do sol. Vocês gostam do pôr do sol? Eu vou contar uma coisa para vocês. O meu planeta é tão pequenininho que eu consigo ver o pôr do sol quantas vezes eu quiser. A cada passo que eu dou para o lado, o sol se põe. Teve um dia que eu estava triste e contemplei o pôr do sol 43 vezes. É verdade, 43 vezes. Então pedi que o rei mandasse o sol se pôr. E ele me perguntou, se eu mandasse você se tornar uma borboleta agora, você conseguiria? Eu pensei, não. Então respondi, não. E se eu mandasse você se transformar numa galinha, você conseguiria? Não. E ele disse, é preciso que as condições estejam favoráveis para que tudo aconteça. Ele disse, a autoridade se baseia na razão. Eu só posso pedir a você algo que você seja capaz de fazer. Então, como vou mandar que o sol se ponha, se não está na hora do sol se pôr? Então ele me disse que quando fosse mais ou menos à noite, o sol iria se pôr sobre as ordens dele.
o que não era verdade, porque nós sabemos que o sol sempre se põe nesse horário. Então, ele não tinha tanta autoridade quanto ele achava que tinha. E eu resolvi ir embora. Mas ele disse, fique. Eu disse, não posso. Ele falou, se você ficar, eu te faço juiz. Juiz? Eu? Mas o que eu julgaria? Se ali só tinha o rei. Ele disse para mim, julga-te a ti mesmo. Se fores um bom julgador de ti, então será um sábio. E ele tinha razão. Ele tinha toda a razão. Mas ainda assim, era muito pequeno para nós dois. E eu precisava conhecer outros planetas. Então, eu resolvi ir embora. E deixei aquele rei em seu planeta sozinho, governando sobre todas as coisas que tinham lá. Nada, somente ele. Então, naquele mesmo momento, eu me agarrei aos pássaros e voei, 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 voei. O universo era tão glorioso e eu encontrei um outro planeta habitado por um vaidoso. Quando eu cheguei nesse planeta, eu vi uma figura muito engraçada. Ela se olhava no espelho o tempo todo. Sim, ela ficava se observando e se admirando. Quando me viu pelo espelho, disse, oh, um súdito, eis que eu tenho um admirador. E eu perguntei, o que é um admirador? Ele disse, eu vou lhe ensinar como se admira. Eu falei, está bem, eu quero aprender. Ele me falou para fazer assim, colocar as mãos uma do lado da outra. Isso, encostá-las repetidas vezes. E depois, de forma mais rápida. Isso era admirar. Ele me disse que ele gostava de ser admirado por todos que o conhecessem. Disse que ele era o mais belo e o mais rico. Então, eu perguntei a ele, mas para que serve admirar? Nem ele sabia responder. Ele queria que eu apenas ficasse ali, admirando, mas sem propósito nenhum. Então, eu resolvi ir embora. Eu me agarrei nos pássaros novamente e voei, 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 e um homem de negócios eu encontrei em um outro planeta. Vamos para lá? Era assim que estava o homem de negócios quando eu cheguei em seu planeta. Ele estava contando muitos números, sabe? Ele parecia um louco matemático. Sim, falava números e números e números, até que eu o interrompi. E ele ficou muito bravo e disse que poucas vezes havia sido interrompido, que eu estava estragando o prazer dele e acabando com tudo que ele fez durante muito tempo. Vocês sabem o que representavam esses números? As estrelas. Ele contava as estrelas, sim, cada estrela do universo. Ele contava todas elas. Então, eu perguntei por quê. Ele me disse que as estrelas eram dele. Como assim as estrelas eram dele? Ele as comprou? Não. Ele disse que ele teve a ideia de contar as estrelas. Então, já que ninguém tinha tido aquela ideia, a ideia era dele, as estrelas a ele pertenciam. E eu perguntei, mas para que te serve contar as estrelas? Ele disse, isso me faz rico, porque eu as possuo. Eu falei, como você pode possuir as estrelas? Ele disse, eu as possuo porque eu as conto. Se você encontrar um diamante na rua, de quem ele é? Ele é seu, porque você encontrou. Então, eu contei as estrelas, eu as encontro, elas me pertencem. Eu disse, tá, mas para que serve? O que você faz com elas? Ele disse, anota no papel e guardo. Eu falei, você guarda? Mas para que te serve isso? E ele disse, isso me faz mais rico. Quanto mais estrelas eu tenho, mais rico eu sou. E eu fiquei pensando, para que ele queria tanta riqueza? Ele mesmo nem era útil às estrelas. Então, mais uma vez, eu resolvi ir embora, mas também tirei uma lição naquele planeta. Mais uma vez, me agarrei aos pássaros e voei. E voei, 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 até que encontrei um planeta que estava acendendo e apagando, acendendo e apagando, acendendo e apagando a cada minuto. Eu fiquei curioso e fui até lá para ver o que era. Vamos lá? Vamos conhecer esse outro planeta. Assim ele estava no planeta,
acendendo e apagando o tempo inteiro um lampião. Eu fui até ele e perguntei o que ele estava fazendo. Ele me disse exatamente o que eu via, acendendo e apagando o lampião, uma vez por minuto. Os dias naquele planeta passavam rápidos demais. Nós conversamos durante 30 minutos, conversamos por um mês. E vocês sabem por que ele fazia isso? Nem ele sabia. Ele trabalhava sem propósito. Ele disse que as coisas estavam rápidas demais, o tempo sempre acelerava. Então, pensando nisso, eu parti para outro planeta. Senão, eu perderia muito tempo com aquele acendedor. É verdade. Então, eu peguei-me nos pássaros e voei novamente. Voei, 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 voei e encontrei um planeta que me parecia muito interessante. Nele tinha um geógrafo. Que fato curioso! Este era o planeta habitado pelo geógrafo. Para quem não sabe, o geógrafo é uma figura muito importante que tem todos os registros de todas as coisas que tem no planeta. Os mares, os oceanos, os rios, as montanhas, tudo. Ele conhece tudo. Ele é que escreve tudinho nos livros de geografia. Vocês sabiam? É o geógrafo que faz isso. Quando eu cheguei lá, ele me olhou e ficou muito feliz. Ele gritou: "Olha, um explorador!" Eu, um explorador? Eu estava viajando, conhecendo outros lugares, então eu era um explorador. Ele me perguntou de onde eu vinha e quis saber como era o meu planeta. Eu contei a ele, ele anotou os meus vulcões. E quando eu falei sobre a minha rosa, ele não quis anotar, disse que era efêmera. Efêmera é... Como foi que ele disse? Que pode acabar um dia. Ele disse que a minha rosa, um dia, iria morrer. Então eu fiquei pensando, eu cuidei tanto daquela rosa, ela era tão importante para mim, eu não poderia ficar sem ela. Eu precisava voltar para casa para cuidar da minha rosa, mas antes eu tinha que conhecer outros lugares. Então perguntei a ele, porque eu fiquei curioso, como era o seu planeta. Ele não sabia me dizer. Ele não sabia dizer se tinha vulcões, não sabia dizer se tinha mares, oceanos, porque ele nunca saiu de trás da escrivaninha. Ele só ficava lá sentado, pedindo que as pessoas viessem e contassem as histórias, mas ele mesmo não conhecia. Então eu fiquei pensando, como pode uma pessoa ter tanto conhecimento se ela nem sai do lugar e nem se esforça para isso? Então eu ia para outro planeta. Foi lá que ele me orientou a conhecer o planeta Terra. Ele me disse que o planeta Terra era muito divertido e muito diversificado. Tinha muitos reis, muitos vaidosos, muitos homens de negócios, muitos acendedores e muitos geógrafos também. Então, eu parti para conhecer o planeta Terra. Eu me agarrei nos pássaros e voei. Este é o planeta Terra. Ele é muito bonito, não é? E diferente dos demais, ele é muito grande. Tem muitas coisas para conhecer. Mas assim que eu cheguei lá, eu conheci uma figura muito engraçada. Ela era tão fina quanto esse meu dedo. Uma serpente. Ela era engraçadíssima. Mas ela me disse que assim como ela era tão fininha, ela era poderosa. E que com uma única picada, ela poderia me mandar de volta ao meu planeta. Sabe, eu achei ela muito verdadeira, apesar de parecer perigosa. Mas eu disse a ela que caso eu quisesse voltar para casa, eu procuraria ela novamente, porque naquele momento eu precisaria conhecer o planeta Terra e não poderia conversar com ela. Então foi assim que eu parti na minha jornada e fui parar em um lindo campo de flores. Muito lindo, não é? Muitas flores. Sabe, quando eu cheguei lá e eu fiquei observando aquelas flores, eu parei para pensar. A minha rosa havia mentido para mim mais uma vez. Ela disse que ela era única no mundo. Mas em todo o universo existem outras flores e outras rosas também. Então eu fiquei triste mais uma vez com a mentira dela. Mas aí de repente, quando eu olhei para os lados, tinha um bichinho muito esperto. Sabe, uma criaturinha muito bonita. E toda vez que eu tentava me aproximar, ela se escondia. Ela sempre estava escondida, me observando. Então, nós começamos a conversar. Mas ela me disse que não podia ser minha amiga. E quando eu perguntei o porquê, ela me disse que eu não havia cativado. Cativar? Eu nunca ouvi essa palavra, cativar. Então eu perguntei a ela,
o que seria cativar? Ela me disse, cativar significa criar laços. Eu perguntei, você pode me ensinar a cativar? Ela falou, é claro que sim. Para cativar alguém, você tem que conviver com essa pessoa. Sim, conviver, dar amor, dar carinho. Assim se tornam amigas, cativando uma a outra. Ela me disse que as pessoas na Terra correm tanto, tem tantas lojas, as pessoas compram tudo pronto, mas que não existem lojas de amigos. E o ser humano está perdendo tanto tempo com tudo que está se esquecendo de criar laços uns com os outros. Isso é bem triste, não é? Ela me disse que o essencial é invisível aos olhos. Você sabe o que isso significa? Que só vê bem quem vê com o coração. Essa foi uma lição muito importante que eu tive. Ela disse que foi a importância que eu dei à minha rosa que a tornou tão importante. Que mesmo que existam outras rosas no mundo todo, a minha rosa era única para mim. Isso fazia dela importante. Ela me disse, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E você cativou a sua rosa. Eu pensei, é verdade. Então, eu tenho que voltar ao meu planeta. Eu tenho que voltar ao meu planeta. Eu tenho que cuidar da minha rosa. Então, eu resolvi voltar. Voltar e procurar aquela serpente. A que disse que poderia me levar para onde eu quisesse. Que poderia me levar de volta para onde eu vim. Então, eu fui procurar a serpente. E acabei parando no deserto. Quando eu cheguei lá, eu encontrei um avião. Um avião, ele voa que nem os pássaros. Vocês sabiam? É bom saber que vocês sabem de todas essas coisas. Assim, eu posso aprender com vocês também. Quando eu cheguei lá, eu conheci uma outra figura, que mais assemelhava a mim. Uma pessoa. Era um aviador, um piloto de avião. Ele começou a me contar a sua história. Sabe? Ele me começou a me contar como que as pessoas, quando crescem, ficam diferentes. Que os adultos não têm o mesmo olhar que as crianças. Ele falou sobre os desenhos que ele fazia e que todo mundo entendia errado. Mas assim que eu vi, a primeira vez, eu descobri do que se tratava. Sim. E ele ficou muito surpreso com isso. Nós viramos amigos. Eu cativei ele e ele me cativou. Então, eu pedi a ele que ele desenhasse um carneirinho para mim, para que me ajudasse a remover os baobás, porque o carneiro come tudo, né? Tudo que ele encontra, ele come. E para proteger a minha rosa, ele falou que faria também uma redoma, uma espécie de cerquinha para que o carneirinho não chegasse perto dela. Então, eu disse que eu teria que ir embora. Ele ficou muito triste e chorou. Mas não teve jeito. Eu tinha que voltar para o meu planeta para cuidar da rosa. Então, eu me encontrei com a serpente. E ela me deu um único beliscão no dedo. Eu adormeci e voltei para casa. Acordei no meu planeta! No meu planeta novamente. E desta vez com a minha rosa. Eu sei que apesar dela não ser muito verdadeira comigo no início, ela agora me ama. Sim, nós somos amigos. E isso é que é importante. Eu a cativei e ela me cativou. A minha viagem foi muito importante para que eu pudesse aprender todas essas coisas. E agora eu posso ensiná-las a todos vocês, assim como eu ensinei a minha rosa. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa história e tenham aprendido bastante com ela, está bem? Até logo, tchau, tchau! Quando vocês puderem, visitem o meu planeta! Um pequeno asteroide que vocês vão encontrar no céu. É só olhar para cima. Tchau, pessoal! E antes que eu me esqueça, vocês que assistiram esse vídeo e gostaram, não se esqueçam, deixem seu like e também se inscrevam no nosso canal e apertem no sininho para receberem todas as notificações. E também não deixem de nos seguir em todas as nossas redes sociais. Está bem? Tchau, tchau, pessoal!